Boa noite, a paz do Senhor, queridos. Mais uma quarta-feira na casa do Senhor para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui nesse momento e pedimos que a graça do Senhor esteja sobre você, né? Eu não sei como foi a sua semana, né? Como foi de domingo passado, né? Normalmente nós temos passa segunda, depois terça nós temos oração e quarta estamos aqui mais uma vez com a palavra para o seu coração e nós queremos hoje ministrar sobre o seu coração em todo o tempo, né? Vamos orar, agradecer o Senhor, né? Porque Deus é bom em todo o tempo e em todo o tempo Ele é bom. Meu pastor, quando me converti, o pastor Guiar, ele falava: Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. E essa frase, né, essa palavra, realmente, Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Ele é bom. Então que nós possamos agradecer o Senhor. Tá ruim? Vamos agradecer. Tá bom? Vamos agradecer. Tá? Em tudo dai graças. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, obrigado pela tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque tu és bom. Em todo tempo, tu és bom. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça sobre cada família que está nesse momento em casa, né, nos ouvindo, cada família que está em algum lugar, cada pessoa que está talvez no carro, talvez, Senhor Deus, no trabalho e nos ouvindo, Deus, nesse momento, que possa sentir a presença do Espírito Santo tocando, sendo usado, e o Senhor possa falar com cada um, em nome de Jesus. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, toca, manifesta o teu poder, no nome de Jesus. Aleluia! Vamos louvar, engrandecer o Senhor. Fica esse louvor agora, acompanhe o louvor, cante na sua casa, cante, louve dentro da sua casa, né? Quando às vezes em casa eu coloco um louvor e eu ergo as mãos, eu louvo. Aproveite esse momento, louva o Senhor em nome de Jesus. Quem veio para celebrar esse Deus que é poderoso? Amém? Feche os seus olhos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos dizer isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante as suas mãos e diga para Ele, vamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos cantar ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos lá em alta voz, nós dizemos: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Você crê nisso, amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Vamos! Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declare: véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos! E fazer seu nome grande e te dar estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. E aí? Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Fazer seu nome grande
fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pega suas mãos, vamos lá juntos só para te adorar. Diga: só pra te adorar e fazer grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que alegria poder celebrar esse Deus que é bom, amém? A palavra de Deus declara que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, ela não tem fim. Ela dura para sempre. Você crê nisso, amém? Você crê nisso? Que você foi alcançado pela graça, pelo favor, pela misericórdia de Deus sobre a sua vida, amém? Por isso nós temos esse livre acesso, o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos esse acesso direto ao Pai. Tudo aquilo que nós precisamos, nós temos o acesso e a liberdade de chegar até a face do nosso Deus e contemplar a sua formosura. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos cantar aí. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos isso, vamos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso é. Humilde viestes à terra que criaste. Pra quê? Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Ele és totalmente amável,
tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados. Vamos! Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Para mim, Jesus. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Mais uma quarta abençoada, uma quarta na casa do Senhor. Nesse momento, eu queria fazer uma oração com vocês, uma oração especial. Quero que vocês, nesse momento, fechem seus olhos. Vamos acalmar nosso coração, vamos colocar esse momento diante ao Senhor. Quantas vezes no dia a gente não para, a gente não escuta o que Deus quer falar pra gente. Então, nesse momento, eu convido vocês a parar e orar junto comigo, junto ao Senhor. Pai amado, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, para adorar, para bendizer, ó Pai, para clamar, ó Pai, o seu santo nome, Senhor Deus. Mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, para entregar ao Senhor, ó Pai, todo o nosso ser, entregar toda a nossa alma, ó Pai, entregar o nosso dia, entregar, Senhor Deus, todos os nossos problemas que a gente tem passado, ó Pai, todas as nossas angústias, ó Pai. Também queremos entregar nossas alegrias, ó Pai, diante do Senhor. Queremos deixar também, ó Pai, aqui de coração aberto, que o Senhor derrame, Senhor Deus, entre nós, o Espírito Santo de Deus, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, que nesse momento milagres, ó Pai, têm sido realizados. Pessoas, ó Pai, têm sido transformadas. E o Senhor tem mudado vidas, ó Pai. Eu não sei, Senhor Deus, o que cada um tem passado, ó Pai, o que cada um tem vivido, ó Pai. Mas de uma coisa eu sei, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor não nos desampara, ó Pai. Eu sei que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Então eu te peço, Senhor Deus, continue cuidando de nós, ó Pai. Continue, Senhor Deus, colocando a sua mão, Senhor Pai, protetora sobre cada um de nós, ó Pai. Que a nossa oração, Senhor Deus, simples e pura, ó Pai, seja uma oração para o Senhor, ó Pai, seja uma oração sincera. Uma oração, Senhor Deus, que tem um propósito, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor derrame, Senhor Deus, derrame bênçãos, derrame curas, ó Pai. Ó Deus, eu não sei o que cada um tem passado, eu não sei o que cada um tem vivido, ó Pai. Eu não sei o que cada um tem lutado diariamente, ó Pai. Muitos aqui têm lutado diariamente, ó Pai, com algum tipo de problema, algum tipo de angústia, ó Pai. Desça, ó Pai, nesse momento, Senhor Deus, aconchegue o coração de cada irmão e cada irmã, ó Pai. Coloque sua mão, Senhor Deus, sobre cada um, ó Pai.
continue protegendo, ó Pai, continue dando unção, ó Pai. Se algum irmão ou irmã está passando por algum problema, Senhor Pai, com questões de saúde, ó Pai, que o Senhor possa derramar a sua cura, Senhor Deus. Que o Senhor possa derramar a sua bênção, ó Pai. Ó Pai, nesse mundo, Senhor Deus, que tem cada vez mais sido acelerado, ó Pai, pelas coisas tecnológicas, ó Pai. E em muitos momentos a gente não tem olhado para o Senhor, ó Pai. Muitas doenças, ó Pai, têm sido desenvolvidas, ó Pai, por causa disso, dessa correria, principalmente a depressão, ó Pai. Faça, Senhor Deus, que nos momentos que nós tenhamos problemas, ó Pai, que nós tenhamos angústias, ou até não tenhamos saído, ó Pai. Não se voltemos, Senhor, às práticas mundanas desse mundo, ó Pai, mas se voltemos à sua palavra, ó Pai. Senhor, nos dá coragem, ó Pai, para abrir a sua palavra, para ler a sua palavra, para degustar a sua palavra, ó Pai. E para cada vez mais ter fé, Senhor Deus, nas orações, ter fé na sua palavra, ter fé na sua crença, ó Pai. De mudança, ó Pai. Muitas vezes a mudança tem que começar a partir de nós, Senhor Deus. Nós temos que mudar, ó Pai. Nos conceda, ó Pai, essa porta de mudança, ó Pai. Nos conceda, ó Pai, essa força de mudança, ó Pai. Temos que mudar, Senhor Deus. Temos que ler cada vez mais a sua palavra, ó Pai. Temos que cada vez mais estar abertos, ó Pai, a ter uma intimidade cada vez mais com o Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a ter essa intimidade. Nos ajude, ó Pai, a ler da sua palavra, Senhor Deus. Nos ajude, ó Pai, a cada vez mais sermos desafiados a não ser mais igual ao mesmo que foi ontem, mas ser alguém diferente, alguém novo no dia de hoje, ó Pai. Pai, Senhor Deus, se alguém está passando por um momento também apertado financeiro, ou precisa de uma porta de emprego, ó Pai, que o Senhor abra, Senhor Deus, que o Senhor mude, que o Senhor mostre o caminho, ó Pai, que o Senhor continue colocando a sua mão, ó Pai. Pai, também te peço, Senhor Deus, por essa igreja, por essa casa, ó Pai, pelos seus pastores, ó Pai, pastores esses que não desistem do seu rebanho, ó Pai, e continuam, Senhor Deus, colocando a sua mão sobre cada um, ó Pai. Pastores esses, ó Pai, que se juntam para fazer oração pelos irmãos e irmãs, ó Pai, se juntam a essa casa de oração para orar por outros irmãos, ó Pai, às vezes muitos irmãos que não são da igreja, que não conhecem a Ti, e estão aqui orando, Senhor Deus, colocando a sua mão. Continue, Senhor Deus, protegendo essa casa de oração, ó Pai. Continue, Senhor Deus, protegendo os missionários e missionárias do campo, ó Pai, que têm dedicado suas vidas, ó Pai, para levar a palavra do Senhor, que têm procurado, Senhor Deus, enfrentar, Senhor Deus, lugares e barreiras, Senhor Deus, onde não se pode, Senhor Deus, ter a sua palavra, levar a sua palavra, levar o seu amor, ó Pai. Em especial, Senhor Deus, eu também quero te colocar os nossos missionários dessa casa que estão no campo agora, nesse momento, ó Pai. Amilo, Japo, pastor Edmur, Senhor Pai. Continue colocando sua mão sobre eles, o proteja, ó Pai. Continue, Senhor Deus, mostrando o caminho, ó Pai, para a sua missão, ó Pai. Continue, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, as vidas a qual eles estão lá tocando, ó Pai. Que aquelas pessoas no outro lado do mundo, ó Pai, escutem a partir da boca deles, ó Pai, o quão o Senhor é poderoso, o quão o Senhor é milagroso, o quão o Senhor é transformador, ó Pai. Dedicamos, Senhor Deus, esse momento, ó Pai, a Ti, ó Pai, e pedimos, Senhor Deus, cada vez mais, derrame bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre nós, sobre essa casa, sobre os nossos amigos, entes, queridos, ó Pai, e todos aqueles que estão sendo lembrados, ó Pai, nesse momento. Continue, Senhor Deus, nos protegendo, colocando a sua mão. Em nome de Jesus, ó Pai, que a gente ora, te agradece, Senhor Deus, por essa quarta, Pai, essa quarta abençoada, Pai, por esse pequeno momento, Senhor Deus, junto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, o nosso dízimo, nossas ofertas. Abre comigo lá em Provérbios 3, a partir do verso 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de fartamento os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Querido, confia no Senhor. Quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, nós estamos reconhecendo o Senhor em tudo na nossa vida, reconhecendo que Ele é bom, reconhecendo aquilo que Ele faz na nossa vida, o que Ele já fez, reconhecendo que Ele é Deus. E nós estamos declarando ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Eu estou entregando uma oferta, estou entregando meu dízimo, em gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor é na minha vida, tudo aquilo que o Senhor representa na minha vida. Os dízimos, as ofertas, então, tudo que é, né, o recurso é para pagar uma luz, uma água, aluguel, para enviar para os missionários, para abençoar missionários que estão no campo, comprar a cesta básica. O Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro. A igreja precisa. Mas nós entregamos, porque Ele fala para a gente confiar nele. Quando nós entregamos, Ele vê o nosso coração. Ele vê o coração de cada um que entregue o seu dízimo e sua oferta. Automaticamente o Senhor nos abençoa. Ele faz ainda mais do que nós pensamos ou imaginamos. Talvez Ele não devolva, e Ele pode fazer isso, devolver o dobro para nós em dinheiro. Mas Ele pode curar alguém da sua família. Ele pode converter alguém que você está orando há muito tempo. Há muitas bênçãos para a sua vida quando você é fiel no dízimo, fiel com o Senhor. Quando você confia totalmente nele e reconhece totalmente que Ele é Deus na sua vida. Amém? Pega a sua oferta, seu dízimo, e aí onde você estiver, você pode fazer o Pix, você pode fazer, pastor, eu gosto de ir domingo na igreja, entregar na igreja. Você fica à vontade. Você tem toda a liberdade de fazer da forma que você acha melhor. Da forma que você é acostumado a fazer. De vir, entregar, orar no altar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, meu Pai. Te agradecemos mais uma vez pelo teu cuidado e teu amor. Agradecemos pelos dízimos, as ofertas, tudo que entra na tua casa, todos os recursos, meu Pai, que seja usado de maneira certa, em nome de Jesus. E que tudo chega às mãos certas, em nome de Jesus. Que nós oramos e agradecemos pela vida de cada um, que oferta, entrega seu dízimo. Pai, que nunca venha faltar nada na casa de ninguém, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja abençoando em todo o tempo, abrindo portas de emprego, abrindo portas na área financeira, Pai, na área da saúde, em todo o tempo, no nome de Jesus. Que teu Senhor venha prosperar diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus.
cantar isso? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Declare: tudo pode passar. Digo teu amor, teu amor. Eu sei que há de existir, sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Diga! Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Diz pra ele: Jesus, eis-me aqui, ó Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Né? Tem uns filhos aí também, né? Eu lembrava, né? E que eu estava lembrando do Timóteo, daí estava esquecendo, né? Do Matias, né? Que bênção! É uma alegria tê-los aqui, viu? É um casal muito querido, né? No tempo que a gente pastoreou a Igreja Central também foram nossas ovelhas e fizemos muitas viagens missionárias, e é uma alegria tê-los como missionários da nossa Igreja Nazareno e participando. Eles, os dois, né, já fizeram vários treinamentos aí pelo mundo, eles podem contar um pouquinho mais da história, mas eu queria que você estendesse sua mão para cá e nós pudéssemos orar por eles, abençoando essa gestação também, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, como é bom ter na Tua casa aqui aqueles que têm levado Teu nome ao mundo, Senhor. E nós queremos Te louvar pela vida do Gabriel, pela vida da Gabi, Pai. Pedimos também que o Senhor continue abençoando suas vidas. Abençoe essa gestação, que tudo corra bem para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoe a vida do Timóteo, do Matias, e que o Senhor esteja com eles em tudo aquilo que eles fizerem. Que a Tua boa mão esteja sobre o seu lar e que o Senhor traga sempre provisão para as suas casas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja. Graça e paz, tudo bem? Bom dia, graça e paz.
Estamos muito felizes de estar aqui essa manhã. É uma igreja muito especial. A pastora Edmu é uma pessoa muito especial para nós. Muito uma bênção. E, bom, para quem não nos conhece aí, Gabriel, Gabriele. Esse aqui é o Timóteo, Matias, como o pastor falou. E a Abigail estava correndo por aqui. Uma bolacha na mão, daqui a pouco ela volta de novo. E nós somos missionários já faz uns anos aí. E somos enviados pela Igreja de Nazareno Central de Campinas. Estávamos servindo no Chad por meio de uma organização missionária chamada WEC. Lá no Chad a Igreja de Nazareno não está presente, mas estávamos lá com essa organização missionária. Representando aí. Ela é de várias denominações, interdenominacional, então tem batista, presbiteriano, nazareno, assembleiano, tudo junto em prol para poder falar de Jesus entre os povos não alcançados. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre o tempo que a gente esteve lá. Voltamos faz 2 meses para o Brasil, para poder aguardar a gestação, o nascimento, que deve acontecer aí em agosto, setembro. E daí a gente vai esperar uns 3, 4 meses e depois retornar para a África. E para começar, nós queremos perguntar assim, uma pergunta simples, tá? Não se sintam envergonhados. Quem aqui já ouviu falar de um país chamado Chad? Levanta a mão, por favor. Ah, pessoal bom de geografia. E quem acompanhava também, né? A gente não conhecia esse país até Deus nos enviar para lá. Bom, o Chad ele fica aí bem no coração da África, bem no centro-norte. Fica na região do deserto do Saara, então é um país bem quente, mais de 45 graus fácil, umidade do ar 4%, e é uma realidade bem diferente, né? Lá, a outra coisa também bem diferente daqui do Brasil é que mais da metade das pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eles são considerados povos não alcançados. Eles até conhecem um Jesus, mas é o Jesus do Corão. É um Jesus bem diferente daquele que a gente tem, né? Revelado através das Escrituras. Então, estejam orando pelo chat sobre isso, por pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, para que elas possam ouvir. E uma outra curiosidade lá do chat é que existem cerca de 1 milhão de nômades. São aquelas pessoas que ficam indo de norte a sul, leste a oeste, com seus rebanhos. E eles também são povos não alcançados. Como que você vai discipular um povo que está em constante movimento? E esse é um desafio que nós, como igreja, temos para poder alcançar esses povos. Mas Deus tem dado estratégias. Para a glória de Deus, temos alcançado também os nômades lá do Chad. O Chad ele também é considerado o país com menor índice de IDH. O que isso significa? Ele é o país mais pobre, menos desenvolvido do mundo. Quando a gente fala sobre IDH, a gente está falando sobre coisas muito básicas, assim, do nosso dia a dia mesmo. Exemplo, a oportunidade de ter uma luz ligada, de ir talvez na torneira e abrir e sair água por ali. Essa, infelizmente, é uma realidade que a grande maioria, a grande parte do Chad não possui. Então, só para vocês terem um pouquinho de noção, na nossa casa a gente não tinha nem água nem energia. Lá, a maior parte da cidade tem alguns rapazes que trabalham buscando água no poço com um carrinho, vários tanques assim, e trazem em casa para encher o nosso barril. E a gente toma banho de canequinha, o banheiro é um buraco no chão onde a gente faz as necessidades, lava a louça de canequinha. A energia elétrica também a gente não tinha, mas graças a Deus, Deus nos deu uma bateria e um painel solar para poder ter pelo menos um ventilador naquele calor de 45 graus, né, para poder dormir um pouco mais confortável. Então essa é um pouco da realidade lá do Chad. Pode passar? E além disso, além dessa carência estrutural, eles são carentes do amor de Cristo. A religião predominante lá é o islamismo. E então, agora vocês sabem bastante informações sobre o Chad e vocês podem orar mais intencionalmente por esse povo, o povo que mora lá no Chad. Amém? Pode passar, por favor. E aí agora vocês podem pensar, então, poxa, é um povo que tem ali um baixo desenvolvimento, é um povo carente, e talvez foi isso que levou vocês até lá. Na verdade, não. É porque a gente sabe que carência por carência, existem vários lugares no mundo que precisam de ajuda.
Na verdade, o que nos levou até lá foi a convicção na própria palavra, na palavra do Senhor, que diz assim, Marcos 16:15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós temos um chamado a realmente levar esse evangelho a pessoas. E Deus nos direciona a lugares, Ele nos coloca em lugares estratégicos. Ele nos levou ao Chad para falar para aquele povo. Mas Ele tem levado vocês a lugares muito estratégicos também. Talvez a possibilidade de uma porta de emprego, talvez dentro da sua família, talvez ali no mercado que você vai todo dia, no Uber que você pega. Não abra mão dessa responsabilidade que Deus te deu. Não é porque, às vezes, a gente vê, né, pessoas que são intituladas como missionários na frente, fala, eles são missionários. Na verdade, não. A nossa identidade como filho de Deus é ser missionário. Todos nós somos chamados ao id, a falar, a compartilhar as boas novas. Então, não abra mão disso aqui em Campinas ou por onde é que Deus te levar. Essa é uma responsabilidade sua também. Essa é a nossa missão de todo cristão, falar de Jesus para todas as pessoas. E a gente fica muito feliz de ver uma igreja tão missional, que apoia tantos missionários e que faz também viagens... melhor. Obrigada. E então esse é o nosso encorajamento para vocês, que vocês continuem falando de Jesus por onde vocês passarem. A gente vai mostrar um vídeo agora. Talvez não mostre, né? Mas tudo bem. Era um vídeo da comunidade seminômade que a gente trabalha lá no... mostrou. Apareceu? Mas só para já falando, essa comunidade é uma comunidade seminômade. Então, parte da família fica em movimento e parte da família fica estabelecida num lugar. Então, uma das estratégias para poder alcançar os nômades é alcançar os seminômades. Eu morei nessa comunidade por um tempo e foi muito especial poder ter voltado com a Gabi como família para essa comunidade. E só para vocês terem uma noçãozinha, tem esse vídeo. Mas não tem problema, a gente pode passar para a próxima foto. E lá no Chad, é um país, como a gente falou, de predominância que professa o islamismo. E a gente não tem tanta liberdade como aqui no Brasil de poder fazer evangelismo de rua, nas praças, entregar a Bíblia de casa em casa. Então, lá, por meio do nosso trabalho, a gente pode se relacionar com as pessoas e poder falar de Jesus para aquelas pessoas. E lá, quando eu fui para lá pela primeira vez em 2017, eu fui para trabalhar numa escola, dando aula de inglês e dando aula de informática. A minha formação, eu sou engenheiro, me formei aqui na Unicamp, larguei meu trabalho, mas lá eu fui para dar aula de inglês e de informática. E tem missionários lá na nossa equipe que são enfermeiros, tem parteira, tem gente que trabalha com esporte, tem aula de crossfit lá, tem os missionários aqui que trabalhavam com esporte também, né? E então, com a sua profissão, com seus dons e talentos, você pode servir nas nações também. Pode passar o próximo slide, por favor. Não precisa passar o vídeo, não. Tranquilo. Obrigado. Em Romanos 10:14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós, como cristãos, queremos muito que pessoas possam se converter, possam crer em Jesus, possam ser quebrantados, transformados. Mas para isso acontecer, a gente precisa entender que existe um processo. Para eles crerem, eles precisam ouvir falar. Mas para eles ouvirem falar, pessoas precisam chegar até eles. E quem sabe nessa manhã, Deus não tem chamado você, em especial a sua família, para se levantar como boca de alguém que anuncia as boas novas, para que, enfim, pessoas possam crer. Aqui a gente vê a igreja em cada esquina, né? Mas lá não é essa a realidade. Eu vou contar um testemunho de lá. Lá tem os tuk-tuks, aqueles táxis com uma rodinha na frente, duas atrás. A gente chama de rickshaw lá. E um dia eu peguei esse rickshaw voltando do mercado
E quando eu entrei, o motorista vira para mim e fala assim: "Você tem um livro que fala de Jesus?" Eu falei: "Será que ele falou sério isso mesmo?" Eu pensei, a gente fala árabe lá, eu falei: "Será que meu árabe não tá bom?" Perguntei para ele de novo: "O que você falou?" E ele falou: "Você tem um livro que fala de Jesus?" E não sei se você sabe, mas o livro que fala de Jesus é a Bíblia. E eu falei: "Mas por que você quer o livro que fala de Jesus?" E ele falou que 2 anos antes ele tinha conhecido um estrangeiro que tinha apresentado esse livro, tinha apresentado as histórias de Jesus, lia toda semana com esse rapaz, e ele ficou fascinado com as histórias de Jesus. E por algum motivo esse estrangeiro teve que sair do país. E por 2 anos ele não teve mais acesso às histórias de Jesus. E eu falei: "Claro que eu tenho o livro que fala de Jesus. Vão para minha casa agora. Eu pego um livro para você." E a gente começou a ler as histórias juntos. E essa é a realidade de muitos ali. Eles não têm acesso à palavra de Deus. Aquele rapaz, naquela época, ele tinha acesso apenas ao Novo Testamento. Hoje eu tenho aqui a Bíblia completa em árabe do Chad, que é o idioma mais falado lá do Chad. E ele só terminou de ser traduzido há um pouco mais de 1 ano e meio atrás. Imagina se nós tivéssemos a Bíblia em português há 2 anos atrás. Será que nós estaríamos hoje na igreja? Será que nós teríamos tido a experiência que a gente teve com Jesus? Eu não sei qual que é a sua história, tempo de conversão, mas 2 anos é muito recente, né? E muitos ali não têm acesso à Bíblia completa. Como que eles vão ouvir falar de Jesus se eles não têm nem a Bíblia na mão deles, falando quem é Jesus? E a gente precisa ir, a gente precisa anunciar. Existem muitos outros idiomas no chat que precisam ainda de tradução de Bíblias, nós precisamos de tradutores de Bíblias. Então orem por mais trabalhadores. Amém? Essa é uma foto nossa, da nossa família, no último mês no Chad. A partir do ano passado, no finalzinho do ano passado, na verdade, Deus começou a ministrar coisas novas no nosso coração e nos deu um novo direcionamento ministerial. Nossa família agora está passando por um tempo de transição, e desde o finalzinho do ano, e que vocês possam orar por nós também. Pode passar? Então a gente está acostumado com essas roupas mais lisas, essa é mais escura, mas geralmente é mais clara. E agora a nossa África está um pouco mais colorida. A gente está de mudança para Gana, que é um país também na África. A gente continua sendo enviado pela Nazareno Central de Campinas, por meio da UEC, essa organização, que a gente já tem servido no Chad, mas agora é um trabalho um pouco diferente. Nós vamos trabalhar com a Igreja Africana, mobilizando a Igreja Africana para que eles possam enviar seus próprios missionários. A gente, historicamente, já viu muitos missionários vindo da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. Aqui para o Brasil, a Igreja Nazarena, né, foi feita por missionários americanos. E agora tem sido a vez dos latinos, brasileiros, asiáticos, têm sido enviados às nações. Mas a Igreja Africana também tem crescido. E eles também querem enviar seus missionários. E a UEC, entendendo esse movimento importante no mundo de envio de missionários, a gente vai trabalhar capacitando, preparando esses missionários e mobilizando a Igreja Africana, não só em Gana, mas em todo o continente africano, para que mais missionários possam ser enviados às nações. Então, orem por nós, por nossa família. Transições não são fáceis. Ainda mais agora com 3 crianças. Com 3 crianças. Mudança para um novo país, um novo idioma. Então, orem por nós. A gente conta com as suas orações. No final do culto, a gente vai estar aqui para conversar um pouco, tirar dúvidas. E a gente também vai estar entregando para vocês um folder para vocês colocarem na Bíblia de vocês, para que todo dia, a gente espera que todo dia você possa ler sua Bíblia, abrir sua Bíblia, você possa ver esse folder e orar por nós também. Também tem esse imã para que você possa lembrar da nossa família sempre. E a gente vai estar à disposição no final do culto para conversar. Agora minha esposa vai sentar um pouquinho, descansar o barrigão. E eu vou compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Depois, tem a gente trouxe uma escova do Chad. Ela chama miswak. Lá no Oriente Médio também, talvez usem, né? Os árabes, eles é um pedaço de madeira que eles mordem. Daí com a baba, com a saliva, vai abrindo as cerdas da escova e você escova assim. Só o dente. A gengiva não é escovada.
Quem tiver curiosidade para ver a Miswak, tem aqui. Meu sapato de pelo de bode, tem até um rabinho aqui, ó. Se vocês quiserem ver depois. Deixa eu abrir aqui. Nesse tempo que a gente está aqui no Brasil, a gente voltou faz 2 meses, né? A gente quer muito encorajar a igreja brasileira a respeito do potencial que nós temos como igreja. Não sei se vocês sabem, mas nós somos 60 milhões de cristãos evangélicos. Somente aqui no Brasil, 60 milhões de cristãos evangélicos. E atualmente a gente envia cerca de 15 mil missionários transculturais. E isso é da Nazareno, Batista, Presbiteriano, Assembleano, cerca de 15 mil missionários transculturais. Mas se a gente enviasse pelo menos 1% da Igreja Cristã Evangélica Brasileira, a gente enviaria 600 mil missionários. Comparado com 15 mil, a gente enviaria 600 mil missionários para as nações. A igreja africana, a igreja brasileira tem muito potencial. E a gente quer encorajar a igreja brasileira para que a gente possa enviar mais missionários. Mais missionários. É até um desafio, porque essa igreja apoia já e envia tantos missionários, mas a gente quer encorajar mais. E para que vocês possam encorajar outras igrejas, outros irmãos em Cristo, a respeito dessa necessidade. Que a gente, numa igreja de 100 pessoas, envia só um. A igreja brasileira já faria um estrago nas nações. E eu quero encorajar vocês que Deus usa os improváveis para ir para as nações. Eu e a Gabi, nós somos pessoas normais, pecadoras e que são improváveis, que não deveriam nem, se vocês conhecessem a nossa história, nem deveria estar lá nas nações. Mas Deus gosta de usar essas histórias improváveis para mostrar a glória dele, que não é pelo nosso poder, pela nossa capacidade, mas é pelo poder de Deus que a gente está lá, pela capacidade de Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos sustenta. E a gente vê várias histórias na Bíblia a respeito de homens improváveis, mulheres improváveis. Quando a gente vê a história de Abraão e Sara, Abraão era velhinho já, Sara também era velhinha, mas Deus queria que dele saísse uma geração tão numerosa como as estrelas do céu. Mas como? Eles não podiam mais ter filhos, eles já eram velhinhos. E Deus, desse casal, surgiu uma geração tão numerosa como as estrelas do céu. Que história improvável. Outra história improvável é de Moisés. Moisés liderou um povo para sair da escravidão do Egito. Eles atravessaram o mar e na Bíblia fala que 600 mil homens atravessaram o Mar Vermelho, saindo do Egito. E isso sem contar as mulheres e as crianças. Isso dá em torno de 3 milhões de pessoas atravessando o Mar Vermelho. E Moisés estava com medo. Ele não se achava capaz. Ele era gago. Como podia esse homem liderar um povo para sair da escravidão do Egito? Que história improvável, não é mesmo? Outra história improvável é de Paulo. Ele perseguia os cristãos e passou a ser um cristão perseguido. Que loucura, hipocrisia, como assim? Um cara que sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele perseguia, mas ele passou a ser perseguido porque ele reconheceu que Jesus era o Messias, era o Salvador. Que história improvável, para mostrar a glória de Deus. E hoje eu quero falar sobre a mulher samaritana. Está em João 4, se vocês puderem abrir, por favor. Que é outra mulher improvável que Deus usa para poder alcançar muitas pessoas para a glória dele. Mas hoje eu gostaria de orar mais uma vez, entregando esse tempo. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu aqui nessa igreja. Obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui. Obrigado, Senhor, por essa história de pessoas improváveis, que o Senhor possa nos encorajar por meio delas. Me usa, Pai, agora para a Tua honra e glória, Senhor. Que o Senhor possa colocar palavras na minha boca, que não seja eu falando, mas seja o Senhor me conduzindo agora, em nome de Jesus. E que cada um de nós possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz, Papai.
Teu Espírito Santo, Pai, possa conduzir esse tempo em nome de Jesus e nos deixar sensível a ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, a história da mulher samaritana está em João 4. Eu vou contar um pouquinho dessa história e depois a gente vai ler um trecho em específico. Se vocês quiserem ir acompanhando, fiquem à vontade. Mas a história da mulher samaritana é o seguinte. Jesus estava em viagem. Ele ia para Galileia. Ele passou por Samaria. E comece a imaginar esse contexto. No Oriente Médio, era ao meio-dia. Jesus para no poço. Estava com sede, queria água. E ele encontra uma mulher samaritana vindo buscar água no poço ao meio-dia. Imagina o calor. Não sei que época do ano estava ali naquele ambiente, mas ao meio-dia. O Chad nos deu muitos privilégios de estar num contexto bastante bíblico. A gente tinha água, buscava água no poço, nessa comunidade onde eu ia, tinha que buscar água com cordinha, com balde. E as pessoas não buscavam água ao meio-dia, porque era muito quente, é loucura. Então, geralmente, vai bem cedinho ou no final do dia. Mas essa mulher foi ao meio-dia no poço. E depois a gente vê na história que ela tinha uma história que talvez não fosse bem vista. Ela não fosse uma mulher bem vista e talvez por isso que ela escolheu ir num horário que não veria tantas pessoas. Mas Jesus encontra com ela no poço e pede água para ela. E ela falou assim, como assim? Você é judeu, eu sou samaritana. E os judeus e samaritanos não se davam bem. E não era para Jesus estar lá falando com ela. Mas Jesus quebra todos os paradigmas, né? E além disso, Jesus era homem. E aquela era uma mulher samaritana. Naquele contexto não ficava muito de... homem e mulher não fica muito de papinho. Até isso o Chad é parecido. Um contexto onde muitas vezes, quando algum homem vinha me cumprimentar, conversar comigo, nem cumprimentava a Gabi. E às vezes até destratava de alguma forma. E naquela época o contexto era meio parecido. O homem não ficava de papinho com a mulher, mas Jesus chegou para ela, pediu água para ela. E ela ficou surpresa. Como assim? Você é judeu, eu sou samaritana? E ele falou assim, se você soubesse, se você conhecesse quem eu sou, seria você que estaria pedindo água para mim. E aquela mulher deve ter dado risada, né? Como assim? Você não tem nem cordinha para puxar a água lá do poço? E ele falou assim, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher vendo aquilo, falei, claro que eu quero essa água, então me dá dessa água, Jesus. E Jesus, entendendo aquele contexto que eles estavam, né, de que homem não podia ficar conversando com mulher, fala, então vai e chama seu marido, para a gente continuar essa conversa junto. E ela falou, eu não tenho marido. Naquele momento, aquela mulher samaritana confessou aquilo para Jesus, abriu seu coração. E Jesus falou, realmente, esse homem que você está não é seu marido. Você já teve outros 5 homens, mas agora o cara que você vive não é seu marido. O que você disse é verdade. Aquilo chocou a mulher samaritana. Uau! Vejo que és profeta. Você sabe tudo. E eles começaram a falar sobre adoração, que os judeus adoravam num lugar, os samaritanos adoravam a Deus em outros lugares. E Jesus fala, vai chegar o momento que não vai ter que adorar nem ali nem aqui, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Independente de onde nós estamos, nós temos que viver uma vida de adoração. Não é só aqui na igreja, mas é no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso quarto, no nosso banheiro. Todo lugar é um lugar de adoração a Deus, porque Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade.
Aquela mulher, vendo tanta sabedoria vindo de Jesus, falou: um dia vai chegar o Messias e vai explicar tudo isso pra gente. E Jesus se revela para ela naquele momento: mulher, eu sou o Messias, o Salvador. Aquilo mexeu com aquela mulher. Ela ficou impactada com aquilo. Ela conheceu Jesus, o Messias, o Salvador. E a partir de então ela se tornou uma missionária. E ela foi espalhar para todo mundo quem era Jesus. E essa parte que eu gostaria de ler com vocês. Vamos ler em João 4, 39 a 42. João 4, 39 a 42 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mulher samaritana se tornou uma missionária. E eu espero que essa história encoraje vocês, para que vocês também possam, assim como essa mulher samaritana, espalhar essa mensagem de Jesus para todo mundo, que todas as pessoas possam saber quem é Jesus. E eu tenho algumas coisas que eu aprendo com essa história. Tem várias coisas, mas eu vou falar 4 coisas que eu aprendo com essa história. A primeira é que Deus ama a todos. Jesus, quando viu aquela mulher, ele não ficou intimidado por ela ser uma samaritana ou por ela ser uma mulher. Deus ama aquela mulher samaritana e quis alcançar aquela mulher samaritana. E ele amou aquela mulher samaritana e ama. E nós temos amado aquelas pessoas que talvez naquela época judeu e samaritano não se davam bem. Mas será que tem alguém que a gente não se dá bem? Será que a gente tem amado essas pessoas? Talvez alguém no nosso trabalho, alguém que a gente tenha conflito. Talvez alguém na nossa família, que a gente tenha um conflito aí, que talvez às vezes é difícil de amar essa pessoa. Mas nessa história eu aprendo que a gente precisa amar, independente do contexto, independente da situação, nós precisamos amar o nosso próximo, amar todo mundo à nossa volta. E nesse dia eu quero te encorajar, se tem alguém que você tem alguma dificuldade, às vezes até uma pessoa que você nem conhece, que te distratou no Uber ou no mercado, você foi no caixa lá, a pessoa que te atendeu foi super grossa. Deus ama aquela pessoa também e quer usar você para poder apresentar Jesus para essa pessoa. Que nessa semana você se sinta encorajado a amar a todos da sua volta, independente se você tem alguma dificuldade com essa pessoa. Que você possa pedir para o Espírito Santo te ajudar a amaciar o nosso coração. Pedir: Deus, me dá mais amor para que eu possa liberar esse amor para essa pessoa. Amém? Outra coisa que eu aprendo nessa história é que Jesus vem para salvar. Jesus não veio para condenar, para apontar o dedo. A gente viu que a história dessa mulher, ela era uma mulher promíscua. Ele não chegou acusando: ei, sua mulher promíscua, vai se converter. Não. Ele veio como fonte de salvação, não como fonte de acusação. Que nós, igreja, possamos apresentar Jesus e não acusar. E muitas vezes nós como igreja acusamos, né? Viemos já com o dedão na cara e com julgamento, talvez não tratando bem, mas que a gente possa apresentar a fonte de água viva que é Jesus. Amém? Outro aprendizado que eu vejo nessa história é que a verdade é acessível.
Naquele contexto, eles estavam num poço buscando água e Jesus se apresenta como fonte de água viva. Ele era a fonte de salvação. E muitas vezes a gente complica. A gente quer usar um vocabulário crentez, que às vezes as pessoas lá de fora nem entendem o manto, ou falar em... Seminarista gosta de falar palavras difíceis, exegese, escatologia, coisas assim complicadas que você vai falar para uma pessoa que não conhece Jesus, para que dificultar? Apresente o Evangelho de forma acessível, assim como Jesus apresentou como fonte de água viva. Que a gente possa alcançar todas as pessoas à nossa volta. Talvez num contexto um pouco que as pessoas falem um pouco mais difícil, num ambiente universitário, alguém que goste de falar palavras mais difíceis, daí você pode usar palavras mais difíceis. Mas eu e minha esposa, pelo menos, a gente gosta de coisas mais acessíveis. Não dificulta, não. Jesus quer acessar todos. Fale de forma acessível, amém? E o último ensinamento o testemunho é importante. Meus irmãos, o testemunho daquela mulher samaritana impactou muitos. Se vocês puderem ver no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Testemunho de uma mulher. Muitos creram em Jesus por causa do seguinte, do testemunho daquela mulher. E daí, eles começaram a crer em Jesus e falaram: vem Jesus, fica com a gente por uns dias. Jesus ficou 2 dias. E ele falou com a própria boca para outras pessoas. E muitas outras pessoas creram em Jesus. Então, o testemunho de uma mulher fez com que muitas pessoas acreditassem no Messias, o nosso Salvador. E eu quero te encorajar a você que você possa compartilhar o seu testemunho com as pessoas. Tanto do seu dia a dia, porque a gente continua sendo tratado pelo Espírito Santo. Não é porque você se converteu que você virou... Tá no céu já. Nós continuamos sendo tratados pelo Espírito Santo. Tem coisa que a gente precisa acertar ainda. Às vezes você foi um pouco grosseiro no seu trabalho essa semana e o Espírito Santo te incomodou. E para que você possa falar palavras mais edificantes, menos rude, amar o próximo. E você pode compartilhar isso com outras pessoas. Nossa, o Espírito Santo incomodou tanto isso essa semana para poder melhorar. E eu tenho buscado a ajuda de Deus para que eu possa melhorar. Testemunhos assim. Ou até mesmo seu testemunho de conversão. Talvez você se converteu há muito tempo atrás. Mas olha o que Jesus fez na tua vida. A transformação que Jesus fez na tua vida. Compartilhe o seu testemunho também. Assim como essa mulher compartilhou o testemunho dela, muitas pessoas creram em Jesus. Que nós possamos compartilhar os nossos testemunhos. Compartilhar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amém? E eu gostaria de compartilhar o meu hoje. O meu testemunho com Jesus. O que Jesus fez na minha vida. Para que o nome dele possa ser glorificado. Que Jesus seja glorificado nessa manhã por meio do meu testemunho, da minha transformação. Alguns de vocês me conhecem desde pequenininho. O Edmur, desde a época da adolescência, né? E eu cresci na igreja. Desde bebezinho ia para a igreja. Me converti aos 7 anos, num acampamento, bem cedo. E eu lembro até hoje desse acampamento, foi no Palavra da Vida aqui em Atibaia. Eu lembro no quarto do acampamento, o monitor instruindo naquela oração e eu entregando minha vida para Jesus, aos 7 anos. Aos 9 anos, Deus começa a falar comigo que um dia eu ia crescer, eu ia ser missionário na África. Aos 9 anos.
E hoje, vendo essa história, vendo o quanto Deus estava empenhado em investir na minha vida para que a gente pudesse alcançar povos não alcançados lá na África, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Ao mesmo tempo, o diabo não estava feliz com aquilo, com o que Deus estava investindo na minha vida. E aos 11 anos eu sofro um abuso sexual. Um menino mais velho da minha escola me abusou. E eu creio que o diabo queria destruir a minha identidade. Queria que eu não servisse mais ao Senhor. E por conta do abuso, eu comecei a procurar imagens na internet, vídeos na internet, pornografia, para poder conhecer um pouco mais desse mundo. E eu comecei a ficar viciado nesse tipo de conteúdo. E a minha identidade foi sendo destruída. Eu era bem novinho, 11 anos. E por conta do abuso ter sido por um menino mais velho, eu comecei a consumir conteúdo entre rapazes. Assistir esse tipo de vídeos. E meus irmãos, a pornografia é algo demoníaco. E que muitas pessoas têm ficado presas nesse tipo de conteúdo. E foi um pecado que eu convivi por muitos anos sozinho. Eu não confessei esse pecado, eu não pedi ajuda. E por muito tempo eu vivi preso nesse pecado. E a gente tem ido em algumas igrejas, tem até a gente foi num grupo de adolescentes, cerca de 35 adolescentes, eu fiquei com os meninos, a Gabi ficou com as meninas. E a gente falou sobre esse tema, sobre pornografia. E todos eles levantaram a mão, dizendo que tem luta nessa área. Essa luta está acontecendo dentro da igreja também. E a gente precisa falar mais sobre isso. Ajudar. Nos ajudar. Isso é com homens e com mulheres também têm sofrido com essa luta. E que a gente possa abrir nosso coração para poder confessar os nossos pecados. Que é assim como Jesus, que a gente não venha para acusar, apontar o dedo. Mas se alguém compartilha isso com você, que você possa ajudar e falar como eu posso te ajudar. Existem estratégias para poder bloquear essas porcaria. Que a gente possa ajudar como irmão, como igreja de Cristo, a vencer essas batalhas, essas guerras. E por conta da pornografia, isso vai mexendo na nossa mente. Isso vai dando vontade de fazer essas coisas. E eu comecei a me relacionar com vários rapazes. A ponto até mesmo de me prostituir. Sem precisar do dinheiro, eu estava me enfiando na lama. Mas como vocês podem ver, e como vocês sabem, o nosso Deus é um Deus que transforma, que muda a nossa identidade, que nos restaura, que nos resgata do pecado. E Ele me resgatou e mudou minha vida. E Ele restaurou a minha identidade. Eu vi na minha infância muitas pessoas acusando da forma que eu me comportava, por não gostar de futebol, por ter uma letra bonita, por ser bonzinho. E isso não eram atitudes de menino, mas isso é uma atitude de um homem crente. Não, você pode gostar de futebol ou não, tudo bem, mas um homem pode tratar o outro bem, pode ser bonzinho com o outro. E muitas mentiras que o diabo tentou inculcar na minha mente, hoje eu vejo que eu sou um homem transformado na minha identidade em Cristo. E que nós, como igreja, a gente possa nos ajudar. E se você tem luta nessa área da pornografia, em outras áreas, qualquer outro pecado, que você possa confessar o seu pecado. Que você possa pedir ajuda, converse com o pastor, com a liderança. Confesse o seu pecado. Eu só pude ser liberto desse pecado, viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, a partir do momento que eu pedi ajuda e confessei o meu pecado. E meu encorajamento é que você busque ajuda, que você seja transformado. E o seu testemunho é importante. Seu testemunho pode impactar muitas vidas.
pode fazer com que muitas pessoas conheçam a Jesus por meio da sua história. Por mais que possa... Me machucou muito a minha história. Minha identidade foi muito destruída na minha adolescência. Mas eu conto esse testemunho para a glória de Deus. Para mostrar a glória de Deus. Que eu sou um homem improvável, a Gabi é uma mulher improvável, que usa a gente para a glória dele para poder alcançar os povos não alcançados. Gostaria de chamar a minha esposa aqui para orar nesse tempo. E até um encorajamento para vocês antes dela orar. Nesse grupo de adolescentes, eu falei sobre a importância de confessar pecado, de pedir ajuda. E alguns adolescentes, um adolescente falou assim: nossa, eu fui conversar com minha mãe, abri meu coração para ela, para poder pedir ajuda, e ela falou: ah, menino, vai conversar com seu pai, isso não é coisa para mim, não. Famílias, pais, lutem essa guerra junto com seus filhos. Esposa, lute essa guerra junto com seu marido. Marido, lute essa guerra junto com a sua esposa. Não venha com apontar o dedo, acusando. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas peça ajuda para o Senhor para que você possa ver uma família restaurada e transformada para a glória de Deus. Amém? Irmãos, ainda no livro de João, nós podemos ver que quando Jesus ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. E a primeira vez que ele apareceu, Tomé não estava presente, e Tomé disse para os discípulos que estavam ali: eu só acredito se eu ver as marcas, os pregos na mão de Jesus, eu só acredito se eu tocar ao lado dele. E aí, novamente, quando Jesus vem, Jesus vai até Tomé e fala: veja, toca. O Deus que fez Jesus ressuscitar, ele poderia muito bem fazer Jesus ressuscitar sem aquelas marcas. Ele é o mesmo Deus que fez cegos verem, que fez leprosos terem a pele restaurada e serem curados. Mas por que ele não fez isso? Por que Jesus ressuscitou e ressuscitou com as marcas da cruz? Para que pessoas como Tomé pudessem olhar aquelas feridas e falar: é a história dele. Às vezes a gente tenta na nossa vida apagar as feridas, as coisas que aconteceram. A gente pede: Senhor, me faz esquecer, me dá uma amnésia, não sei, alguma coisa. Mas que eu não lembre das coisas do meu passado, das minhas más escolhas. Enquanto, na verdade, as nossas feridas, as nossas marcas só mostram o poder do nosso Deus. Aquilo que Ele fez e faz na nossa vida. O Gabriel acabou de contar a história dele, a história de transformação. E eu, como esposa, quando a gente começou um relacionamento, eu já sabia de tudo da história dele. Mas eu não poderia olhar para a história dele e falar: Deus não vai transformar, Deus não vai mudar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vivi a transformação na minha vida. Eu vi o quanto Deus podia transformar as minhas feridas em algo poderoso nas mãos dele. Quando a gente olha para a vida de alguém, para a história de alguém, e a gente pensa: não, essa transformação nunca vai acontecer. Isso revela muito mais do nosso caráter do que sobre a história dessa pessoa. Porque pessoas transformadas, elas não conseguem perder tempo falando que Deus não pode mudar outras histórias. É tempo da gente parar de fingir que as nossas histórias, as nossas vidas não foram transformadas e não estão sendo transformadas dia após dia. Porque quanto mais a gente faz isso, menos a gente compartilha com as pessoas sobre o poder, sobre a graça, sobre a transformação, sobre a esperança, sobre a alegria. Seja vulnerável.
Conte da sua fraqueza. Às vezes, como o Gá falou, você foi convertido há muito tempo, às vezes você já nasceu em um lar cristão e você pensa, eu não tenho uma história como essa. Mas dia após dia, Deus tem te mudado. Talvez Deus te curou. Talvez Deus transformou maus hábitos que você tinha em bons hábitos agora. Talvez Ele mudou, você era uma pessoa que mentia muito e agora já não tem mais esse pecado dentro de você. Vamos usar a transformação que Deus tem feito nas nossas vidas para apresentar esse Jesus. Para que mais e mais pessoas possam chegar e ter esse relacionamento direto com Ele. Nessa manhã a gente quer poder incentivar você a não mais tentar apagar as suas feridas, mas poder expor elas diante das pessoas. Falar, olha, tá vendo isso aqui? Ainda dói. Mas eu sirvo a um Deus que pode transformar qualquer coisa. E esse é o Deus que também te ama. Nessa manhã, vamos colocar de pé, vamos orar juntos, para que a gente possa ser essas pessoas sem medo, que querem ser usados na obra do Senhor, contando sua própria história, talvez, de uma forma muito estratégica. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor, obrigada pela transformação que o Senhor fez nas nossas vidas e está fazendo. Obrigada pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua paciência. Obrigada porque o Senhor nos alcançou. Obrigada porque o Senhor mudou a nossa história. Obrigada porque talvez para muitos nós éramos improváveis. Éramos pessoas que não tinham valor, que não tinham capacidade, que não tinham nada para oferecer. Éramos pessoas talvez excluídas, esquecidas pela sociedade ou às vezes até mesmo pela nossa família. Mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos olhou com graça, com amor, com misericórdia. Que nessa manhã a gente possa se lembrar, Senhor, de pessoas da nossa família, de amigos, de pessoas do trabalho, que às vezes a gente olha a situação deles e pensa, isso é tão difícil, é quase impossível, Senhor, que haja uma transformação. Queremos lembrar que diante do Senhor e do seu poder nada é impossível. O Senhor nos perdoe por muitas vezes pensar dessa forma e acabar até mesmo esquecendo as grandes coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. Nessa manhã, pedimos que o Senhor venha com cura sobre as nossas mentes, sobre as nossas emoções, para que tudo aquilo que a gente viveu no passado, as nossas más escolhas, não venha impedir, Senhor, da gente ser usados por Ti como filhos, como amigos. Nos capacita, nos usa, nos dê graça. E que a gente faça o que faça para honrar, para glorificar e exaltar o Seu nome, aonde é que o Senhor nos levar e nos colocar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou compartilhar uma palavra com os irmãos, que está lá em Atos 5. Né? Estamos trazendo uma série de mensagens nesse mês foi o mês de Pentecostes, né? E nós estamos trazendo uma série de mensagens aí.